Untoxic diz: Olá, creepy amigo. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era um viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. AIM era o rei na época do pré-Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então, eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu ouvi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me falou sobre a Casa Sem Fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída final e você ganha $500. 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente, ele tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe lá em mais o que. Então, eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por conta de um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele, porque eu deveria. Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite, e não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir, $500 soava bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. E então, fui na noite seguinte, e foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e soltei um suspiro de alívio assim que entrei. O cômodo parecia como uma entrada de um motel normal decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria haver um funcionário. Quarto 1, por aqui. Mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um Kmart, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado, tinha uma saída. A única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa, assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em looping de Halloween, que qualquer um encontra em uma loja de R$1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tenham usado um sistema sofisticado de som. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedo e rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes, e eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3, foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia como um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com o piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras, no plural.
Com a exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. E nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta da qual eu vim. Estava trancada do outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras haviam sumido. A sombra da cadeira permaneceu. Mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança. Então, eu concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim que eu fui para o meio da sala. Olhei para baixo, enquanto andava. E foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me atirei, sem pensar, no próximo quarto. Senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Mas eu sabia que era lá, independente do quão escuro estivesse. Eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto, mais perto. Parecia me cercar. Mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que ia acontecer, do modo que minha morte iria ocorrer. Tinha medo do que a coisa reservara para mim. Então, as luzes piscaram por menos de 1 segundo e eu vi nada. Eu não vi nada, e eu sei que não vi nada lá. Eu sei disso. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão. E o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Não conseguiria ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, tentando me afastar. E comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Não tive história de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses além das alucinações da minha infância que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa sem fim, limpo. Conforme eu caminhava, comecei a ouvir o que se podia ouvir dentro de uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando pareciam ser as minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir o barulho dos insetos e dos animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande era essa maldita casa. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro de um quarto daquela casa era por causa do chão, compatível com o dos outros quartos. Pisos escuros de madeira. Continuei andando na esperança que a próxima árvore que aparecesse revelasse a porta. Depois de algum momento de caminhada, senti um mosquito em meu braço. Eu espantei e continuei. 1 segundo depois, senti cerca de 10 mais mosquitos daqueles, em diferentes lugares da minha pele. Senti eles rastejarem, para cima e para baixo de meus braços e pernas. E alguns deles foram para meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los. Com isso eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, que era mais um grunhido, para ser honesto. Eu não via um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu continuava sentindo.
e eu ouvia eles voando pelo meu rosto e picando minha pele, mas eu não conseguia ver um único inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar. Mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar. Não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha visto sequer a porta de saída. Então eu apenas rastejei, minha pele se contorcendo com a presença desses insetos malditos e fantasmas. Depois do que pareceram horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas, mas sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que estivesse no meu corpo. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta quando eu ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente. Mas eu não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam. E eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta marcada com um 6. Minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem ouvir, fingir, pensar. Nada. Não podia fazer nada, além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo. Ele era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei havia sumido. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas agora. A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei, não fiz nenhum som. No começo, eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá, de alguma forma, em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava também. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelhos. O único som no quarto era um incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. Eu sabia. A porta estava lá. Eu sabia que estava. Apenas sabia. Eu sabia que se de alguma forma pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje, eu me arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas. Pele branca, olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava, eu vi o que parecia com o corpo de um homem maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu, da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana, e seus pés eram cascos.
Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar no quarto, mas era como olhar para duas dimensões diferentes. Quando eu olhava para a menina, eu via a coisa, e quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes na vida. E eu nunca estive mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do 6º. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá, com aquilo. E então, ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido. Quando aquilo falou comigo, eu ouvi as palavras da menina. Mas a outra coisa falou atrás da minha mente, numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo de novo, e de novo, e de novo na minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Eu estava ficando louco. E ainda assim, não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos, e a coisa olhando para mim. No chão na minha frente estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A coisa estava brincando comigo, mas por alguma razão. Ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto, aonde eu estava. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era o inferno. E eu não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim. A voz, cada vez mais alta, com uma coisa parada lá. Coloquei minha mão no chão, tentando me levantar. E voltei a explorar a parede atrás de mim. Então, eu vi algo que não podia acreditar. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas, sussurrando como eu não deveria ter vindo. Como eu não deveria ter tentado nem sequer entrar nesta casa. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas eu me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, como um pequeno entalhe no meio dele. E bem na frente dos meus olhos, eu vi um 7 que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. Quarto 7. Estava bem onde o quarto 5 estava momentos atrás. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento. Mas eu tinha criado aquela porta. Sim. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava. Uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim. Mas por alguma razão, ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente. E empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca iria embora. Ele dizia que eu não me livraria dele e nem daquela casa. Me dizia que esse era o fim. Mas eu não iria morrer. Eu iria ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria. Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. E então, o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente. Eu fui saudado com o quarto, estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso. Mas não tive tempo de me habituar. Me virei para o 7
e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não uma que eu tinha arriscado lá, mas uma porta normal com um grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Levou um tempo para que eu conseguisse girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6, não podia! Mas se isso fosse apenas o quarto 6, não conseguia imaginar o que me aguardava no 7. Devia ter ficado lá por 1 hora, não sei. Apenas olhando para o 7, finalmente. Expirei fundo e girei a maçaneta. Abrindo a porta para o quarto 7. Cambaleei através da porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou. E eu me toquei de onde eu estava. Eu estava fora, mas não fora como no quarto 5. Eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio que me foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até meu carro e dirigi para casa, pensando em como finalmente seria maravilhoso tomar um banho. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido. E um temor crescia lentamente em meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Entrei lá e na minha cama estava meu gato Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi aquela noite. E fui fazer um carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque. Ele nunca tinha agido assim. E eu pensei, tanto faz. Ele é um gato velho. Fui para o banho e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar e vi o que ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis, impossíveis de identificar. Seus ombros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças em seus peitos, olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam como se estivessem felizes em me ver. Sorrisos grosseiros. Vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. E eu estava confuso. E então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande número 8 riscado com sangue nela. Sim, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguraram lá onde eu estava. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. Então, o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé. Ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam, tanto que pareciam que iam desmoronar. Mas ainda assim, os rostos sorriam para mim, cada vez que eu me movia. Os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos. E a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo, os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim. E eu andei mais rápido, mais rápido e mais rápido. Não queria ouvir eles falarem. Eu não queria.
Não queriam que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eu não podia suportar isso. Eles começaram a abrir suas bocas. E agora, as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta. E abri, e a bati. Bati com tanta força a porta. Bati com toda a força que eu podia, atrás de mim. Quarto 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada que essa porra dessa casa pudesse ter que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além de fogo do inferno que eu não estava preparado. E, infelizmente, eu subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade de acreditar no que eu vi na sala 8. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4, mas sentado na cadeira normalmente vazia estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá era eu. Não alguém que se parecia comigo. Ele era David Williams. Me aproximei. Tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lá as lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu disse. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele soluçava agora. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele colocou suas pernas para cima da cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu. Idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora a apenas alguns metros do meu doppelganger. Foi a coisa mais esquisita, a experiência mais estranha que já tive. Ele estava lá, comigo mesmo, falando comigo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Por que você vai me machucar? Você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar. Se você quiser sair, você vai ter que me machucar. Por que você está falando isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender isso. E então, eu vi o David sentado lá. O David que estava sentado lá estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa com o número 9. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Não, não, não. Por favor, você vai me machucar. Então, meus olhos não deixaram o pequeno número em seu peito. Eu não conseguia parar de olhar. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. 8 foi marcada com o sangue dos meus pais. Mas 9... Esse número era uma pessoa viva. E pior, era uma pessoa que se parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ah! Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu. Até a sua voz era idêntica à minha. Mas aquele 9... Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta. E assim como o 6, a porta da qual eu vim tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a lugar nenhum desta vez. Eu estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira havia uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar. E a última coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David continuava a soluçar
e a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem respostas. Quem colocou isso aqui? E como sabia o meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo nesse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter. Se ele chegou tão longe ou não. E se ele chegou... Se ele conheceu um Peter Terry soluçando nesta cadeira assim como eu, se balançando para frente e para trás. Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou. David, ele disse na minha voz, o que você pensa que vai fazer, hein? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. Agora. Sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo. A faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. E então, o zumbido retornou, baixo e distante, mas ainda assim, eu o sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim ao mesmo tempo. O zumbido foi ficando mais alto, e eu senti algo dentro de mim se romper. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e rasguei. Rasguei como se não tivesse amanhã. Como se não houvesse mais nada que eu me preocupasse, que eu me importasse. A escuridão inundou o quarto e eu estava caindo. A escuridão em minha volta era diferente de tudo que eu já havia experimentado até aquele momento. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha mais certeza se continuava caindo. Me sentia leve, coberto pela escuridão. E então, uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu não sabia o que era real, mas eu tinha visto aquilo. Eu tinha certeza. E a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9 pelo que parecia um dia, o quarto final. Exatamente. O fim. A casa sem fim tinha um final. E eu tinha alcançado isso. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem o zumbido estava lá mais para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia sentir eu mesmo. Não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. E eu procurei por algum gosto na minha boca e não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde eu estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então, aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel. E sim, exatamente. E então, eu senti o chão vir até mim. Eu estava de pé. Depois de um momento ou dois, para reunir meus pensamentos e sentimentos. Os meus sentidos estavam se alinhando naquele momento ainda. E eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta. Dessa vez, sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta onde comecei, no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia. Continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que aconteceu aquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta, tentando achar qualquer coisa diferente. Qualquer coisa. Qualquer mísero detalhe. Na mesa,
estava um envelope branco com o nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso. Juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams, parabéns! Você chegou no final da casa sem fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo da sua grande conquista. Da sua eterna gerência. Junto com a carta, tinha 5 notas de $100. E eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto andava até o carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem. Ri enquanto abria a porta da frente da minha casa. E eu ri enquanto vi um pequeno 10 gravado na porta de madeira.